Oi, quinto A, voltei para nós fazermos a correção das atividades finais do capítulo 2, tá? O Império Persa, tá? Então vamos lá. Eu vou começar, nós estamos na página 266 da apostila de História, certo? Então coloquem lá na página 266 e vamos corrigir as atividades finais juntos, tá legal? Então vamos lá. A primeira questão é para fazer um X. Então eu vou ler a pergunta. As cidades da Média estabeleceram uma aliança militar entre elas. O objetivo dessa aliança mudou de um momento para o outro. Inicialmente, seu objetivo era, então eu vou dar a resposta correta, tá bom? O objetivo era liberar as cidades da Média do domínio assírio para, em seguida, expandir o domínio dos medos. Essa é a resposta correta, tá bom? É a opção 2 ali embaixo. Número 2. Qual era a função dos sátrapas? Lembra que eu falei? Eles eram funcionários, né, do rei. E qual era a função deles? Era administrar as satrapias, que eram as províncias, certo? Do Império Persa. E o que eles tinham que fazer? A função deles era recolher impostos e garantir o quê? Garantir a ordem do reino. Lembram? Então, muito bem. 3. Os canais eram canais subterrâneos de distribuição de água construídos pelos persas. Quais eram as vantagens desses canais serem subterrâneos? Bom, nós também falamos. Então, eles tinham basicamente duas vantagens, que eram o quê? Em primeiro lugar, eles estavam subterrâneos, então eles não eram afetados pela luz solar, consequentemente essa água não evaporava, certo? Então eles não perdiam a água por causa da evaporação. Em segundo lugar, esses canais subterrâneos protegiam aquela água dos micro-organismos, né? Deixando a água muito mais limpa, tá bom? Então vamos lá, página 267, número 4. A inscrição de Berristum foi encontrada no Monte Berristum, localizado hoje em dia no Irã. A organização dessa inscrição possibilitou a decifração da escrita cuneiforme. Essa inscrição estava organizada em aí eu vou só dar a resposta correta para vocês, tá bom? Que é a primeira, em 3 línguas diferentes, redigidas a partir de uma mesma escrita, certo? Então é a 1, 3 línguas diferentes, redigidas a partir de uma mesma escrita. 5. Quais características do exército persa também haviam sido adotadas pelos assírios? Então, em primeiro lugar, era o quê? A organização, né? O exército persa, ele era o quê? Muito organizado, né? E era um exército permanente, não era um exército que ele era formado só para quando tinha guerras, não, era um exército que existia todos os dias do ano, certo? Então, ela podia ser organizada assim como os assírios. Eles tinham infantaria, cavalaria, eles tinham as frotas, né, navais, os soldados eram divididos, existia uma divisão, certo? Então, essa é a resposta da atividade 5. Vamos lá, 6. O Império Persa foi um dos maiores da história, isso nós já sabemos, estendendo-se por regiões distantes, com geografias e culturas muito diferentes.
Quais são as vantagens e desvantagens de um império grande em relação a um império menorzinho, né? Então, essa resposta é para vocês pensarem. Então, não é uma vantagem e uma desvantagem como se fosse para nós, mas uma vantagem e uma desvantagem para o rei, tá? Então, para o rei, qual era a vantagem que ele tinha, né? Ele conseguia o quê? Ele conseguia muito mais dinheiro, vindo da onde? Dos impostos que eram cobrados, né? Nas satrapias, lembra? Então, isso para ele era uma vantagem enorme. Já a desvantagem é que era um território muito grande, então ele tinha uma dificuldade maior em manter o controle, certo? Por ser muito grande. Muito bem, agora nós vamos para a página 268, atividade 7, tá bom? Duas grandes medidas foram tomadas pelos reis persas para administrar o Império Persa. Quais foram elas? Então, isso a gente também já conversou. As duas grandes medidas foram a divisão administrativa do Império Persa, né, em o quê? Em satrapias. Lembra que ele dividiu em satrapias e, além dessa divisão em satrapias, eles construíram o quê? Eles construíram as estradas, né? E essas estradas, né, elas faziam o quê? Elas levavam os mensageiros, eles levavam o dinheiro e mensagens, informações. A comunicação foi muito mais rápida, tá bom? Então vamos lá. 8. Sobre o deciframento da inscrição de Berristum, assinale V para as afirmativas, para as verdadeiras, e F para as falsas. Então, a primeira. O persa antigo já era conhecido pelos pesquisadores, faltando apenas traduzir as outras duas línguas. É falso. A segunda. A comparação entre as três línguas foi possível porque todas elas contavam a mesma história. Verdadeiro. Elas estavam em línguas diferentes, mas elas contavam uma única história sobre o rei Dário, né? A próxima. A escrita cuneiforme já havia sido decifrada, mas era necessário traduzir as três línguas da inscrição. Falso. A última. A primeira parte da história já era conhecida, permitindo comparar as três línguas diferentes. Verdadeiro. Então, é falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. 9. Qual era a vantagem de manter um grupo permanente ou profissional dentro do exército persa? Então, o que era importante? Esse exército possibilitava o quê? Que os soldados não fossem desmobilizados daqueles locais onde eles ficavam, certo? Em períodos onde não tinham guerra. Então, desse modo, eles continuavam realizando o seu treinamento militar e faziam a proteção do rei, que era muito importante. Agora, questão número 10, da página 269. As campanhas militares do Império Assírio foram vitoriosas sobre algumas cidades da Média. Os assírios impunham aos medos somente duas alternativas: pagamento de tributos ou destruição. Ou pagava ou morriam, perdiam tudo. De que modo o domínio assírio afetou a vida política das cidades médicas? Lembra que eu falei que vocês iam ouvir cidade média, cidade médicas? É a mesma coisa, tá? Então, qualquer uma dessas alternativas, né? Ou não dar o pagamento ou a distribuição, as duas iam afetar a vida política daquela cidade. Então, o pagamento de tributos gerava um custo para a população, para a vida das pessoas naquela época, né? Para a situação econômica das pessoas.
E a destruição, se ela acontecesse, ia ser muito pior, porque ia ser o fim da cidade. Então, de qualquer jeito, não tinha uma alternativa, né? Ou eles pagavam ou eles morriam. 11. Os medos estabeleceram uma aliança militar com os caldeus para derrotar os assírios. Isso lá no início, tá bom? Em sua opinião, quais poderiam ser as vantagens e desvantagens de uma aliança entre dois povos distintos que se unem apenas por causa de um inimigo em comum? Então essa resposta, ela é muito pessoal, tá bom? A gente quer pensar o quê? Sobre formação de alianças, né? Sobre ter um inimigo comum. Então esse tipo de aliança que eles fizeram, eles não eram amigos, eles queriam destruir um outro reino, certo? Para dominar aquele lugar. Então, isso aproximou esses dois grupos apenas para acabar com o inimigo que eles tinham em comum, certo? Mas não necessariamente que eles tinham coisas em comum, eles apenas queriam destruir um grupo em comum. 12. Os responsáveis pela administração das satrapias eram os sátrapas. Eles deveriam prestar conta de suas decisões para o povo ou para o rei persa. Para responder essa pergunta, recorde-se da função dos funcionários conhecidos como os olhos e ouvidos do rei. Então, os sátrapas foram chamados para quê? Para recolherem os impostos, e esse dinheiro ia para quem? Para o rei, né? Então, as decisões, eles tinham que prestar contas para o rei e não para o povo persa, né? E aí a gente se recorda, né, que esses funcionários do olhos e ouvidos do rei, eles foram justamente para isso, para ver se os sátrapas estavam fazendo a função corretamente para o rei, se eles não estavam roubando dinheiro, se eles estavam arrecadando tudo direitinho, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós terminamos, tá bom? A página 269. E aí nós temos a página 270 a 271, tá bom? E nós temos aqui sociedades da Mesopotâmia, aí tem uma seta. Na Mesopotâmia, tem a seta ali, fontes de água, que está em branco. Quais eram as fontes de água da sociedade da Mesopotâmia? Era o rio Tigre e o rio Eufrates, certo? E como que era essa água? Era céu aberto, tinha risco de acúmulo de micro-organismos, de evaporar, certo? E aí do outro lado está escrito assim, reservatórios de águas subterrâneas. Aonde que tinham, em que império eram as águas subterrâneas? Aí lá em cima, no Império Persa. Reservatórios de águas subterrâneas, aí tem lá embaixo, canais de irrigação e a setinha para o lado direito. Então, galerias subterrâneas, conservação da quantidade de água, proteção contra o acúmulo de micro-organismos. Então, a gente tem de um lado a sociedade da Mesopotâmia e do outro lado a sociedade persa. A diferença entre os canais de irrigação de uma sociedade e da outra. Tá? Aí lá embaixo nós temos assim, em rosinha, né? Domínio, aí tá lá, sobre as cidades médicas. Domínio quem? Domínio assírio. Primeiro o exército assírio chegou. Aí tem a reação das cidades da Média, que eles criaram um exército, né? Contra quem? Contra os assírios. E aí tem no meinho, cidades médicas. O que aconteceu depois que eles conseguiram dominar os assírios? Foi a expansão das cidades médicas. E aí veio a reação de quem? Reação das cidades persas. E, por último, unificação e expansão persa, que foi onde eles se superaram, né?
E aí tem lá embaixo, administração. Nós estamos falando de quem? Da persa, né? Então, administração persa. Divisão administrativa em satrapias. Construção de estradas e serviços de mensageiros, né? Serviços de mensagens ou mensagens. E aí nós temos na página 271, tá ali escrito cuneiforme. Cuneiforme é o quê? A escrita, né? Então tem inscrição de Barristum, aí tem a língua. Qual eram as 3 línguas? Persa antigo, elamita e acadiano. E essa inscrição, ela falava da história de que rei? Da história das conquistas de Dário I, certo? Aí lá em cima, o exército persa, ele era um exército profissional. Aí do lado, né, que está em branquinho vazio, nós vamos falar de quê? Da organização. Então, organização, exército profissional. Aí embaixo em branco, qual era o apelido deles? Imortais, né? Então eles tinham funções especializadas e eles eram divididos, né, em batalhão e em grupos, certo? Então, nós terminamos essa semana a revisão e a correção das atividades do capítulo 2, tá bom? Nas próximas semanas, a Prof. Fabi vai fazer a revisão do capítulo 3 e correção de algumas atividades que aparecem durante as páginas, porque a atividade do capítulo final nós já corrigimos, mas nós vamos corrigir as atividades que tem ali no meio da apostila, né, no meio do capítulo, e aí nós vamos conversando e corrigindo juntos, tá bom? Um beijo e até amanhã.